Muito bom dia a você, querido irmão e irmã, que logo cedinho está aqui juntinho conosco para começarmos esta jornada meditando na palavra de Jesus Cristo. Que bom tê-lo e tê-la aqui com a gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por qualquer caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicaram-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide!" Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirassem da região deles. E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, essa leitura é dramática. De um lado a gente vê os demônios obedecendo à ordem de Cristo, os demônios temendo e apavorados diante de Cristo, e do outro lado, em confronto, nós temos a população daquela região, os Gadarenos, que pedem para Jesus sair da região deles, expulsam Jesus da região em que viviam. Que coisa interessante! E Jesus o que acabara de fazer? Acabara de vencer o mal, acabara de libertar e dar uma vida nova àqueles dois homens que viviam violentamente, se batendo, se machucando e machucando outras pessoas entre os túmulos de uma determinada região do Oriente, por onde Jesus estava passando. Jesus liberta aquelas pessoas, Jesus cura aquelas pessoas, e o que ele recebe em troca? A incompreensão, o medo, o receio. Pedem que ele se vá, não querem tê-lo ali presente. É como se eles preferissem os tempos em que os demônios estavam ali a dominar a região. Será que na nossa vida isso também não pode estar acontecendo? Será que nós muitas vezes não preferimos conviver com o mal que nos atormenta do que com o bem verdadeiro de Jesus Cristo? Com a sua bondade, com o seu amor? Será que muitas vezes nós não preferimos estar ao lado do mal do que ao lado do bem? Essas questões surgem espontaneamente quando a gente lê essa passagem do Evangelho. E aqui não vamos ficar impressionados, mas foi assim mesmo que aconteceu, Jesus fez isso mesmo, mas demônios podem ir para os porcos. Meus queridos, cuidado com uma coisa. Nos tempos de Cristo, a ciência, a medicina eram muito atrasados, muito incipientes. Muita coisa que hoje nós sabemos que tem causa psíquica, causa neurológica, causa interna aos seres humanos, naqueles tempos era considerado como se fosse possessão demoníaca. Por exemplo, as pessoas que saíam rolando no chão, espumando, que hoje nós sabemos que isso são ataques, não é verdade? Em pessoas que têm problemas mentais, naquele tempo isso era considerado possessão demoníaca. Então, muita coisa que se atribuía ao demônio na antiguidade, no fundo eram doenças, eram enfermidades que as pessoas não sabiam entender, não tinha uma explicação para isso. Por isso que não nos fixemos tanto aqui nos detalhes dos demônios sendo enviados por Cristo para aquela manada de porcos. Nos fixemos sim no contraste que o autor quer fazer nesse evangelho. Jesus fazendo bem, lutando contra o mal, expulsando o mal da vida humana. E os seres humanos, ao invés de ficarem gratos e até desejarem que Cristo continuasse com eles, não, expulsa Cristo do meio deles. Que contradição,
Que ironia! Diante disso, eu lhe deixo, querido irmão, 3 perguntinhas para meditar nesta quarta-feira. A primeira delas: você, na sua vida, já se deparou com casos de pessoas que estão vivendo muito atormentadas? Pessoas que estão sendo dominadas pelo mal em suas existências? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Já se deparou com pessoas assim? E como foi? Em segundo lugar, uma segunda perguntinha para você rezar, meditar a partir desta palavra do Santo Evangelho de hoje. Vocês notam que os demônios dizem, né? O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. O que quer se dizer com essa expressão antes do tempo? Porque, é claro, o maligno sabe que com Deus se dá o julgamento do mundo, se dá o julgamento da humanidade. O maligno sabe que Deus quer salvar a todos. E Deus vai lutar para salvar a todos. Deus não quererá que nenhum dos seus filhos e filhas se perca. Deus não quer isso de forma alguma. Daí o temor. E eu te pergunto, você tem consciência disso? Você tem consciência que Deus está lutando pela sua alma? Deus está lutando pela sua salvação? Você tem consciência disso? Em terceiro e último lugar, vamos nos perguntar: será que nós muitas vezes não temos muito medo de Deus e não o estamos afastando de nossa vida, ao invés de acolhê-lo, ao invés de tê-lo sempre conosco? Será que a gente quer mesmo a presença de Deus perto de nós? Aquilo que nós fazemos, pensamos, falamos, será que não nos envergonharia diante de Deus? Pense com carinho sobre tudo isso. E para concluir, vamos rezar. Não podemos deixar de rezar por pessoas que estão necessitadas de nossas preces. Acompanhe. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos, os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde na linha de frente, bem como os que desempenham cuidados de saúde. Vós que sois a fonte de todo bem, enchei de bênçãos a família humana. Afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Eu lhe desejo, querida irmã, querido irmão, uma excelente e abençoada quarta-feira. E não se esqueça, amanhã, quinta, temos horário marcado e ponto marcado aqui de novo.